Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3. O Rio Grande do Sul segue com tempo abafado nesta terça-feira, com possibilidade de chuva apenas na fronteira oeste, na metade sul e no norte do estado. Aqui na região do Vale dos Sinos, o dia começou com temperaturas elevadas que devem se acentuar na parte da tarde. Em São Leopoldo, a máxima pode alcançar os 38 graus. Acompanhe os detalhes da previsão para a quarta-feira. Nesta quarta-feira, uma frente fria se aproxima do sul do estado. Não chove apenas na região leste. Para as demais áreas, a previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado, mas no fim da tarde, a instabilidade aumenta e podem ocorrer rápidas pancadas de chuva. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 26 e 37 graus. Em Canela, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Lidolfo Collor, a mínima é de 26 e 38. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 21 e 36 graus. Em Capão da Canoa, a mínima é de 23 e a máxima atinge os 36 graus. No bloco anterior, nós exibimos uma reportagem que mostrou o dia a dia de dependentes químicos em busca pela recuperação. E agora a gente aproveita para falar sobre as possibilidades de tratamento que auxiliam nesta procura. E é para falar mais sobre isso que recebemos aqui no estúdio Carmen Fuga, psicóloga na Clínica Desafio Resgate Jovem, também com a gente Ana Paula Guadanin, terapeuta ocupacional no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Sapucaia do Sul, e ainda Carlos Canto, bacharelando em musicoterapia. Sejam bem-vindos com a Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Certo, Obrigada. Carmen, para a gente começar essa conversa, acho que é importante entender se a dependência química ela é realmente considerada uma doença. Sim, a dependência química é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde há algum tempo, há bastante tempo, seja ela de que tipo for, cigarro, álcool, cocaína, maconha, crack e outras drogas. É uma doença, sim. E como ela age no organismo? Bom, ela tem um efeito principalmente, falando agora das drogas ilícitas, porque o cigarro, no meu entendimento, fica à parte na função emocional. A cocaína, maconha, crack, álcool agem diretamente no nosso cérebro, na parte emocional, psicológica do sujeito. E Ana Paula, muitos têm falado sobre a internação compulsória. Qual a sua opinião sobre essa internação? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, o convite e contextualizar um pouco, antes de tu responder a tua pergunta, o trabalho do CAPS, né? Vai ser rapidinho. A internação, ela pode passar pelo tratamento, sim, uma internação compulsória, mas desde que, antes disso, se tenha um trabalho efetivo com a família, com o usuário, para que essa internação ela cumpra alguma função, né? Então, quando o indivíduo se coloca em risco, nós, como equipe de saúde, a gente pode fazer uma internação, sim, junto com a família, né? Essa internação ela é amarrada, ela não é solta. Agora, respondendo a tua pergunta, a internação por si só, ela pode cumprir uma função clínica, que seria a desintoxicação. Mas, do ponto de vista psicossocial, ela não tem uma dimensão de acesso tão grande quanto quando envolve o tratamento completo, assim, né? Quer dizer, o ideal sendo seria acompanhado. Mesmo que esse paciente ele tivesse vontade própria, né? Estivesse convencido de que, bom, eu preciso de ajuda, eu vou atrás de ajuda. Talvez isso seja realmente mais efetivo. Sim, quando a gente trabalha... Depende muito do paciente, porque se for pensar numa lógica apenas da abstinência, você vai pensar que a pessoa tem que ficar sem usar drogas mesmo. Mas nós trabalhamos também na perspectiva da redução de danos. Então, a gente prevê algumas metas com o indivíduo e não necessariamente está a abstinência, né? Assim, ele depende, porque é um serviço de saúde que atende pessoas que querem parar de usar drogas e pessoas que não querem parar de usar drogas. Claro, tem que levar né? isso em consideração realmente. Antes de ouvir a Carmen, eu queria perguntar para o Carlos, então, como é que foi no teu caso, Carlos? Quer dizer, você procurou ajuda a partir de que momento? Bom, eu também quero agradecer, né, o convite que foi feito aí pela TV Unicinos. Numa outra ocasião, vocês foram até o local de trabalho
Isso, a gente esteve acompanhando, né, como é que funciona a musicoterapia aí no tratamento de dependentes químicos. O Carlos retorna conosco para contar um pouquinho dessa experiência, né, Carlos, que tem tudo a ver também com a tua história de vida. Bom, com relação ao meu caso, porque cada caso é um caso, né? Sim. Com relação ao meu caso, eu realmente só entrei em recuperação quando eu quis. Porque, para mim, isso é o que diferencia a questão da dependência química, né? Tanto que existem 12 passos no tratamento de alcoólicos anônimos, e esses 12 passos, hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, quando eles são seguidos, é o que realmente é mais efetivo, né? E o primeiro passo diz assim: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e a droga e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Quando eu não admiti isso, eu de novo recaí muitas vezes. Busquei ajuda em comunidade terapêutica, busquei ajuda em clínica, busquei ajuda, em tudo que é lugar, psicólogo, psiquiatra, CAPS, mas realmente para mim só funcionou quando eu digo assim, não, só um pouquinho, eu quero, agora eu quero. A gente vê no caso do Carlos e na maioria, né, das pessoas que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, que realmente, quando eles se convenceram de que precisavam de ajuda, é que o tratamento foi efetivo. Carmen, geralmente é isso que acontece? Na nossa comunidade, sim. O mais importante para o sucesso, entre aspas, de um tratamento é o querer. É o desejo, a vontade de parar com o uso de qualquer substância psicoativa. Sem essa vontade, eu quero sim parar com as drogas na minha vida, o tratamento não vai ter sucesso, no meu entendimento. Vai ser muito complicado, porque daí as recaídas vão ser constantes. E existem vários tratamentos, também várias medidas. A gente tem uma recente agora de São Paulo, Isso, né, Rodrigo? Que as pessoas estão comentando bastante, inclusive. Começou no mês passado, é uma tentativa de combater o consumo do crack. Dependentes químicos vão ganhar hospedagem, alimentação e também emprego. Mas outro ponto do programa é mais polêmico. Os dependentes não serão obrigados a fazer tratamento médico, mas se quiserem, vão ser encaminhados. Qual a opinião de vocês sobre esse exemplo então, de São Paulo? Da Operação Cracolândia, né? A Carmen acho que pode começar falando sobre isso, Carmen. Pois é, complicado. Porque eu acredito e trabalho na nossa comunidade com abstinência e não com redução de danos, né? Porque no meu entendimento e pela experiência que eu tenho nesses longos anos que eu trabalho com dependência química, que se eu manter o uso de qualquer substância, aquela que da minha preferência, eu não vou conseguir largar. E não, no meu entendimento, deixar bem claro isso, que é no meu entendimento, na maneira como eu trabalho, como nós trabalhamos na comunidade. Principalmente em relação ao crack, não tem como uma pessoa que fazia uso 3, 4 dias seguidos, parava para descansar, fumar uma pedra por dia. Até pode ser que tenha algumas pessoas, usuários, que conseguem isso. Mas, pela minha experiência até hoje, com usuários de crack, se eles vão usar uma pedra, eles ficam 3, 4 dias ou mais fumando pedra. É a minha Muitos especialistas comentaram assim que é uma abordagem bastante humana, quer dizer, você oferecer condições para essa pessoa se reinserir na sociedade, mas colocaram como polêmico esse ponto mesmo em função da dependência química. Eu também queria saber a tua opinião, Ana Paula, o que você acha disso? Você acha que realmente tem como dar certo? Então, eu estou aqui hoje não só como minha opinião, a opinião da minha equipe também, né? E nós somos um serviço baseado numa política pública, que é a política de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas. E essa política trabalha com algumas diretrizes. Uma delas é a redução de danos, como eu citei anteriormente. Então, nós, como equipes de saúde, a gente tem que garantir que as pessoas tenham acesso às políticas públicas, né? E não obrigá-las a se inserir dentro de algo que já está arranjado para elas, assim, né? Então, pensando naquilo que tu me perguntou, acredito que a gente tem que fortalecer mesmo as políticas públicas para que elas se efetivem, para que as coisas não cheguem a esse ponto, né? Oferecer alternativas, porque no caso da Cracolândia é bastante sério lá também, né? Teve uma outra operação que eles queriam tirar realmente a força e agora eles estão tentando uma outra abordagem. Pode ser válida por esse lado também. Eu também queria saber a tua opinião, Carlos. O que você acha a respeito disso? Quer dizer, de que, claro, uma pessoa que ela está na situação das drogas e ela se dá conta de que ela precisa mudar, ela quer
uma hospedagem, ela vai querer um emprego, ela vai querer essa chance, né? Mas você também concorda que precisa desse outro lado ou não? Dependendo da pessoa, ela pode conseguir sim se livrar das drogas sem um tratamento, digamos assim, acompanhado por um médico. Bom, pela experiência própria e pelo que eu hoje trabalhando na área, já há vai para mais de 7 anos, né? Comigo não funcionou migrar, trocar de droga, redução de danos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não lê assim, quando você coloca cocaína. Entrou cocaína. Agora é álcool. Né? Agora entrou uma outra coisa. Não, ele não lê assim. Uma pessoa que experimenta droga, ela tem um acesso a um nível de prazer tão grande que quando ela busca um tratamento e esse nível de prazer ela vai ter que ter acessando as coisas normais para um dependente químico, os 2 primeiros anos é impossível. Tu não tem prazer, tu não encontra prazer, porque teu cérebro está querendo ler dopamina, serotonina, um monte de neurotransmissores que agem ali, de química, principalmente a dopamina. Ele está querendo aquilo, ele quer adrenalina, dopamina, ele quer um prazer. E o cinema não dá, aquilo não dá, aquilo não dá. Por isso a pessoa acaba largando muitas coisas da vida, acaba se afastando da família, largando o emprego e procurando cada vez mais a droga, né? Por isso acaba se afundando cada vez mais. Bom, é importante a gente poder ouvir esse depoimento também do Carlos. Agora o Conexão vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue com esse assunto aqui no estúdio. É isso aí, já voltamos.